Você entende o usuário do seu software? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e hoje o vídeo é sobre entender o usuário, tá? Então, como que a gente consegue fazer uma solução boa, tá? Uma solução vendável? Primeira coisa, a gente tem que pensar no usuário. Tá? Então, nessa série de vídeos sobre negócios em software, a gente já falou sobre a ideia, sobre como executar essa ideia, sobre mindset, né, mentalidade aí que a gente precisa ter para executar um software, começar a faturar com esse software. E hoje, um dos pontos mais importantes e mais sensíveis para isso, entender o nosso usuário. Isso é bastante importante para saber quais são as dores dele e como que a gente pode fazer o nosso software resolver essas dores. O que é importante? Como a gente já falou no vídeo sobre a ideia, se a gente vai resolver um problema nosso, é mais fácil a gente entender o usuário, porque a gente vai ser o usuário aqui. Mas o grande detalhe é o seguinte, a gente precisa também tirar um pouquinho do nosso viés, tá? Então, se nós mesmos somos os usuários, a gente tem que pensar o que eu posso ou como eu vou pensar criticamente sobre a minha ideia ou sobre o projeto que eu estou criando. Não simplesmente achar e aceitar essa ideia simplesmente porque a gente quer executar ela, tá? Então isso é muito importante, tá? Então assim, se você for validar a sua própria ideia com você mesmo, você tem um problema que você está resolvendo, pergunte a si mesmo se você pagaria por essa solução que você está criando. A gente não está pensando em preço ainda, mas você pagaria para ter esse problema resolvido? Se você pagaria, sim, a gente está começando a entender realmente do usuário. Se você está resolvendo um problema de um usuário que não é você, certifique-se, conheça esse usuário, conheça essa pessoa que vai comprar o software de você, para você saber se ela pagaria por esse software ou não. Quanto que esse software vai ajudar, quanto que esse software vai impactar na vida dela. Alguns anos atrás a gente criou uma ferramenta para uma empresa que foi um investimento bem alto por parte da empresa. Mas o grande detalhe era o seguinte, um relatório que o colaborador da empresa gastava quase uma semana para gerar, agora ele conseguia fazer com 15 minutos. Olha o impacto que a gente gerou para eles. Então, apenas um colaborador conseguiria otimizar aí, um processo que eles tinham lá. Então, por si só, em coisa de 6 meses, o software estava pago. Porque imagina quantos colaboradores eles conseguiriam otimizar, quantos clientes a mais ele conseguiria atender simplesmente por otimizar um processo. E é nisso que eu quero que você pense agora. Quando você for conhecer esse usuário, entenda qual o impacto da ferramenta que você está criando nele, tá? Então, qual o impacto nesse usuário? E aí provavelmente você está se perguntando, mas e se eu for vender um software para uma empresa? Uma empresa, ela é constituída por pessoas. Então, da mesma forma, você vai ter usuários lá dentro dessa empresa. Então, entenda quem da empresa vai ser o seu usuário. Porque é ele que vai fazer você vender o software ou não. É ele que vai convencer o chefe dele que ele tem que comprar um software de você. Então, resolva muito bem, resolvido esse problema para esse usuário. Depois iremos falar um pouquinho mais sobre vendas, como que a gente vai vender e prospectar clientes. E aí a gente vai também ver que tem outras pessoas envolvidas, não só o usuário, tá? Então tem algumas pessoas que influenciam na decisão de comprar ou não. Mas por já, pense no usuário que vai usar realmente o seu sistema e como que você consegue transformar a vida dele em algo mais fácil, como que você consegue otimizar a vida dele. E aqui uma dica adicional, se você quiser conhecer cada vez mais o seu cliente, aí, o seu potencial usuário, faça testes, desenha o seu software, desenha a interface do seu software no papel e mostra para o potencial cliente. Tá? Mostra para esse potencial usuário, vê o que ele acha, pesquisa, pergunta. Não custa nada você perguntar. E geralmente o que é ideal? Você conseguir agendar uma reunião com uma pessoa que não te conhece. Então não vai ter viés aí, não vai ter essa influência da pessoa te conhecer. Tá? É diferente de você mostrar para sua esposa, para sua namorada ou para sua mãe, por exemplo, tá? Que ela vai existir uma tendência aí ela falar que é fácil, que é bom, que é um negócio muito bom, tá? Então, faça esse teste um pouquinho mais controlado. Pesquise mais sobre o seu usuário de uma forma um pouco mais controlada, tá? Durante aí a nossa Masterclass Viver de Software, a gente vai falar mais sobre como que a gente pode validar essa ideia, tá? Então, como que a gente pode pesquisar um pouquinho mais com usuários. Se você ainda não se inscreveu, basta clicar no link aqui na descrição e garantir a sua vaga, tá? Então, a gente vai ser um evento ao vivo aí, onde a gente vai falar sobre como sair da sua ideia e começar a ter os seus primeiros clientes em software, além de modelos de negócio e tudo mais. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa de curtir e comentar aqui e eu vejo você no próximo. Até mais!